Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma etapa da primeira Semana Espírita do Norte do Espírito Santo. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma etapa da realização de um grande sonho. O Norte do Espírito Santo se unindo para estudar o Evangelho de Jesus. E é com muita alegria que fazemos isso. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui eu sou Zunara Cremasco, representando o oitavo CRE e falando em nome do primeiro, do nono e do segundo Conselhos Regionais Espíritas do Norte do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. A Semana Espírita, ela tem como tema central quando voltar a primavera e o Evangelho de Jesus florescer no coração dos homens. E é com essa esperança que nós hoje trazemos para brilhantar essa noite um orador muito querido, que é Lacordaire Abraham Fayad, que vai falar para nós sobre fé no futuro. Então, hoje vamos receber aqui o nosso querido Lacordaire Abraham Fayad, que é vice-presidente da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Lacordaire. A noite, agora, nesse momento, é com você. Gratidão por estar aqui conosco. Zunara, minha gratidão. Gratidão a todos os corações amigos que nos ouvem. E o nosso abraço fraterno e amigo a toda a equipe dos CREs, da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, nosso Fabiano. Nosso abraço fraterno e amigo. Queremos parabenizar pelo tema. Um tema muito importante, né, como esse. Mas vamos aguardar a oração que você vai fazer. Eu esqueci da prece. Vamos orar, então, né? Que bom. E como toda reunião em nome de Jesus, a gente sempre eleva os corações, que nós possamos, nesse momento, ter a imensa gratidão ao Mestre amado. É Jesus que nos guia nesse momento. E que, por tudo que possibilitou até agora, somos gratos, Mestre. E nesse momento nossos corações se unem, rogando também a Ti, Senhor, que nos auxilie para que possamos abrir os nossos corações para melhor entender tudo que será ministrado nessa noite. Ilumine e intui o nosso Lacordaire e que também, Senhor, os equipamentos possam funcionar bem para que o Teu Evangelho chegue a todos os corações que estão conectados. Que a Tua paz, Senhor, envolva-nos neste momento, para agora e sempre, que assim seja. É a emoção da noite. Agora realmente é com você, Lacordaire. Muito obrigado. Então, quando nós falamos de fé, falamos de primavera, nós somos levados nas asas do pensamento, do sentimento, num sentimento mais profundo, e falando de fé e esperança, de quem que nós lembramos? Daquele que todos nós temos saudade, não é verdade? Quem de nós não temos saudade de Jesus? Jesus, ele é a esperança, Jesus é a fé. Jesus, ele que poderia ter descido no dorsal de astro, vem na simplicidade de uma manjedoura. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que Jesus veio para inaugurar para a humanidade, com a manjedoura, a era da humildade. Então vejamos o carinho e a ternura de Jesus conosco, para estar despertando em nós essa esperança, para que possamos viver o futuro do ser crístico que nós somos, podendo viver no aqui e agora. Vejamos que João, no seu evangelho, ele coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. Imaginemos o que significa isso. Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem
em direção à nossa angelitude. Quando Emmanuel também coloca no livro A Caminho da Luz, aliás, é um livro extraordinário, o livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier. Ele diz que quando Jesus recebe a Terra como uma nebulosa das mãos de Deus, é ele, com a sua equipe de geneticistas, de arquitetos, veio prepará-la para nos receber. Então, já pensando, vivendo o futuro dessa grande nau em que nós viajamos, que está passando por este processo de provas e expiações, um momento muito coletivo, e também uma mudança também de mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Neste momento pandêmico em que nós estamos, a esperança e a fé se faz presente. Porque, por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, Jesus está no leme. Como diz o espírito Alcione, no livro Renúncia, psicografia também de Chico Xavier, é um romance de Emmanuel, vale a pena, quem não leu, ler este livro. Então, Jesus, ele é realmente este ser incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. E toda a sua trajetória foi justamente já mostrando de que há outras situações, há outras oportunidades, há outros mundos que aguardam a todos nós. Além do momento em que nós vivemos. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo, mostrando que há reinos, mas o dele não é deste mundo, como de todos nós. Porque Jesus vem nos trazer essa certeza da equanimidade das leis divinas, mostrando que não há privilégio. Quando ele diz, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Então veio também Jesus inaugurar o despertar do ser crístico que todos nós somos. Sempre reencarnaram no seio da coletividade humana esses gênios tutelares, para fazer uma manutenção da paz, da esperança, de um futuro sempre melhor. Mas todos aqueles que vieram, Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, todos esses benfeitores da humanidade, vieram em nome de Jesus, orientado por Jesus. E ele veio justamente colocando, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque mostrando que aqueles de nós que nos colocamos nesta condição de querer ser servido, nós estamos numa infantilidade psicológica ou espiritual. Porque quem que precisa ser servido? Adulto ou criança? Então, Jesus veio nos mostrar. Não montois tesouros onde a traça corrói, o ladrão rouba, ou a ferrugem consome. Mostrando que há outros valores, além daqueles que são os valores superficiais e transitórios, são importantes, mas não preponderantes. Então, Jesus veio justamente estar acordando em nós a fé e a esperança. A fé, ela é inerente a todos nós. E nós vamos perceber que a palavra fé, ela tem sido mal utilizada. Atualmente tem sido usada mais como crença religiosa, em dogmas pré-estabelecidos, do que com a sua acepção original. Etimologicamente, a palavra fé, ela vem do latim fides, a mesma que originou fidelidade. Ter fé é ter fidelidade à própria auto-renovação, pelo amor, determinando confiança na própria capacidade de autotransformação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, este livro super interessante, que é de perguntas e respostas, onde se encontra todo o arcabouço teórico da doutrina espírita, a base, ele faz uma pergunta aos benfeitores da humanidade na questão 115. Deus criou espíritos bons e espíritos maus? E os espíritos benfeitores da humanidade nos respondem através de Kardec, dos espíritos, dos médiuns que ajudaram na confecção do Livro dos Espíritos. Todos fomos criados simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos o homem tecnológico. Ignorantes.
ignorantes das leis divinas, ignorantes da verdade. Mas quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma finalidade. E se nós voltarmos, refletirmos um pouco mais, na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, perguntando aos espíritos os atributos de Deus, a onipresença, a onisciência, nós vamos perceber que Deus é tudo. Se Deus é tudo, nós poderíamos perguntar, então, para quem que Deus nos criou? Para nós ou para Ele? Na verdade, para Ele não foi, porque Ele é tudo. Então, vamos perceber que, num dado momento, Deus, por amor e pela sua vontade, veio a nos criar. Para quem? Para nós mesmos. E com que finalidade? Porque tudo que Deus faz tem uma finalidade, tem uma razão de ser. Para que nós possamos conquistar a nossa elevação espiritual. E conforme está na Gênese bíblica, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Deus, ao nos criar, nos doou também o seu DNA. Ou seja, nós trazemos conosco todos os atributos da divindade, enquanto criatura, para que nós possamos desenvolver essas qualidades, essas virtudes. Daí vamos perceber que a felicidade, ela consiste justamente nesse exercício de nós desenvolvermos as nossas virtudes em sintonia com as suas leis sábias e imutáveis. Porque assim como existem as leis físicas, biológicas, as leis químicas, nós estamos regidos por um outro conjunto de leis também, que são as leis morais. O que Allan Kardec, na questão 621, pergunta aos benfeitores espirituais onde se encontra escrito a lei de Deus. E eles respondem na consciência. O que leva o Espírito Emmanuel a dizer que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então não tem como nós estarmos extirpando a nossa consciência. Então a consciência nós não vamos desenvolvê-la, porque ela já é. Nós vamos desenvolver recursos para poder desfrutar de quem nós já somos. Por isso, na questão 115, no complemento, os benfeitores, então, colocam aqueles de nós que nos colocamos docilmente em sintonia com as leis divinas e buscamos desenvolver as nossas qualidades, os nossos atributos, nós já podemos desfrutar no aqui e agora da felicidade relativa. E aqueles de nós que nos rebelamos, nós estaremos criando desnecessariamente dor e sofrimento. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos afirma que a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Às vezes nós ouvimos dizendo assim, olha, quem não muda por amor, muda pela dor. Não é verdade. Nós só mudamos por amor. A dor, ela é o carteiro que bate à nossa porta. Tanto a dor física como a dor moral. Veja o que nós estamos passando neste momento do coronavírus. O momento em que nós estamos todos sujeitos a esta situação pandêmica, este vírus que visita desde o casebre, o barraco, como também aquele palácio, aquele primeiro-ministro da Inglaterra, e assim sucessivamente. Levando-nos a essa percepção de sairmos daquela postura do ter humano para o ser humano. Que às vezes nós vemos o outro, ou às vezes nós nos posicionamos como por aquilo que nós temos, ou por aquilo que nós trazemos, pelo cargo que ocupamos. Então vamos perceber que todos estamos mergulhados neste conjunto de leis sábias e imutáveis que regem o nosso destino e o universo. Então, quando na questão 115 nos coloca que aquele que se rebela vem a dor e o sofrimento, porque muitas vezes eu posso estar sofrendo, estou reclamando, estou lamentando, então não é a dor que muda. A dor ela é o carteiro que nos bate a porta para refletirmos. Por que eu estou nessa situação? São perguntas conscienciais. O que essa situação quer me dizer? E o que eu posso fazer?
para equacioná-la, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, é muito importante para que nós tenhamos o suceder das relações e das nossas ações de forma amorosa, é muito importante que nós trabalhemos no aqui e agora. Por isso que Jesus, a todo momento, ele vem nos trazer essa certeza de que é no aqui e agora que nós poderemos estar elaborando a nossa própria autotransformação. Mas é importante que nós busquemos desenvolver esta fé, esta confiança. E a doutrina espírita, por excelência, que veio justamente com a missão de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, porque Jesus foi o maior psicólogo, o maior professor. Jesus, ele não é uma história somente. Jesus é uma realidade. Ninguém vai ser feliz fazendo falcatrua, enganando. Por isso que ele disse, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é como eu posso agir, buscando o exemplo de Jesus. E o que é o caminho da verdade? Da busca dessa sintonia com as leis divinas. E o que eu ganho? Olha a relação do futuro. Eu ganho, em consequência, vida e vida em abundância, como ele disse. Eu vim para que tenhais vida em abundância. A nos ajudando a tirar dessa ignorância em que nós nos colocamos momentaneamente. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, que é o título, no item 12, logo no final da mensagem, no Espírito Protetor de Paris, 1863, ele nos fala, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, vejamos o que esse Espírito Protetor está nos falando. Primeiro, que todo poder ele é autoconcedido. O que significa isso? Que Deus não cria ninguém coitadinho, Deus não cria ninguém incapaz. Então, é importante que eu perceba que eu sou o Senhor do meu próprio destino. E existem duas forças fundamentais que regem o universo e os nossos destinos. A força endoevolutiva e a força autoevolutiva. A força endoevolutiva é esta força que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro. É a mesma força que quando você coloca um vegetal na sombra, através do fenômeno do fototropismo, olha a fé do vegetal buscando o sol. É a mesma força que quando você coloca uma semente na terra, ela troca de nutrientes e desperta a árvore que está ali dentro. É essa mesma força que faz com que os elementos vão se transformando. Se nós pegarmos a tabela de Mendel, a tabela periódica, química, nós vamos pegar o elemento mais simples, é o radioativo. É a transformação que ela está presente em todo o universo. Agora, a evolução espiritual, essa é inerente ao espírito, que é o ser inteligente que povoa o universo. E é uma das finalidades pela qual Deus também nos criou, para que nós possamos exercer a função enquanto colaborador da divindade, co-criador da divindade. Veja uma gestação. Quando o encontro do espermatozoide com o óvulo, e dali forma a célula ovo, o zigoto, e de repente, olha aquele corpo. A mãe, o pai, foram, na verdade, colaboradores e co-criadores da divindade. Para que aquele espírito que vai estar agora reencarnando, antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, já havia sua presença ali. Daí vamos perceber quando Jesus diz a cada um conforme as suas obras.
Hoje, quando a psicopatologia estuda uma síndrome de Down, que é a trissomia do cromossoma 21, capaz de, inclusive, detectar o gene, com o estudo do genoma, de tendências ao alcoolismo, ao suicídio. Então, vamos perceber esta força presente em todo o universo. Mas quando nós, enquanto espíritos, nós trazemos a força que é justamente a força da vontade, a força autoevolutiva. Por isso, na questão 115, a cada um foi dado uma missão, para que pudesse, no desenvolver das suas virtudes, em sintonia com as leis, conquistasse a sua elevação espiritual. Então, vamos ver que o futuro aguarda a todos nós. Por isso que Joana de Ângeles diz assim, quem é o pecador de hoje? É o anjo de amanhã. Quem é o anjo de hoje? É o pecador trabalhado, o pecador arrependido de ontem. Então, a evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí sim está dentro do livre-arbítrio, dentro da lei de liberdade. Então, o que o Espírito, esse Espírito protetor nos fala é dessa nossa autorresponsabilidade em estar trabalhando conosco esta fé, essa força, que é justamente que vai gerar em nós o nosso progresso espiritual. Aliado a esta força da vontade, aqueles de nós que nos afastamos, porque não tem como nós contrariarmos as leis divinas, ou diante das leis nós nos aproximamos ou nós nos afastamos. Eu tenho um aparelho que é 110 volts. Para que eu possa utilizá-lo de uma forma adequada, é fundamental que eu vou submetê-lo à voltagem correspondente. E se eu me rebelo, eu posso complicar o aparelho, posso danificá-lo e vou deixar de usar. Então, quando nós nos sintonizamos com as leis divinas, nós vamos estar tendo essa felicidade relativa. Por isso que a consciência, ela é justamente a voz de Deus dentro de nós, como diz Emmanuel, porque a todo momento nós estamos recebendo os lampejos da consciência. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz assim, na nossa busca de elevação espiritual, nós criamos alguns descaminhos, ou seja, saímos da sintonia com a lei de justiça, de amor e caridade. E nesse descaminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. Que experiências são essas? As nossas derrocadas morais, os nossos equívocos. E ela diz, e essas experiências legítimas nos acompanharão. Olha a lei de causa e efeito, lei de liberdade, lei de responsabilidade, para que possamos estar a qualquer momento ressignificando ou transmutando, e que as manifestarão como ego evidente ou ego mascarado. Então, quando nós nos afastamos, nós entramos nesses descaminhos e criamos os nossos equívocos, que são experiências que logo mais nós estaremos sendo convidados a resgatá-las. E aí Allan Kardec nos fala da reencarnação, como sendo essa oportunidade abençoada da volta do espírito no mesmo palco da vida, normalmente com os mesmos artistas de antes, mas com papéis trocados, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva. Então, quando nós estamos aqui, tem dois caráteres. O caráter da aprovação e da expiação. Toda prova, ela vem justamente para sedimentar em nós as nossas experiências aprendizados. A expiação, a própria palavra ex, vem de extrair, pia é pureza, da ação, nós estaremos agora em contato com as experiências desafios, que são as experiências dolorosas, para que nós possamos agora transformá-las em experiência aprendizado e depois em experiência êxito. Então, vejamos a importância quando esse Espírito Protetor nos fala, ó, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar
o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Por quê? Não há prestígio, não há privilégio diante da divindade. Então, aquela pessoa que nós estamos vendo, que tem uma vida com muito mais leveza, com mais suavidade, aquela pessoa que os desafios dela são desafios mais suaves, porque ela já conquistou. Mesmo diante das situações de desafios, ela consegue ter consigo uma autoconfiança. Por quê? Fomos criados simples e ignorantes. Então, não se compra a fé no mercado, nem na farmácia. É algo que é um espaço de convivência que nós vamos desenvolver, primeiro, conosco mesmo. Daí a importância, quando Jesus coloca, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, muitas vezes, nós estamos muito bem formados intelectualmente. Às vezes, nós sabemos, pergunta do Livro dos Espíritos, de cor salteado, mas qual o sentido disso aí para mim? Quanto de nós, às vezes, não nos pegamos diante de uma palestra dizendo assim, olha, essa palestra está boa aqui, minha esposa deveria estar aqui, meu marido deveria estar aqui. Ou então, às vezes, pegamos uma mensagem, olha, essa mensagem está muito boa para o fulano. E não nos damos conta, o que a psicologia coloca, que é um mecanismo de projeção. No fundo, são conflitos que eu tenho comigo, mas que eu ainda não desenvolvi este mergulho para dentro de mim mesmo, num processo de autoconfiança para poder trabalhar esses conflitos. Porque não é problema nós termos problemas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, ao reencarnarmos, é muito compreensivo que nós trazemos conosco, nessa ou naquela área, este ou aquele conflito. Na área da sexualidade atormentada, na área da maledicência, na área do movimento da menos-valia, de se sentir rejeitado, coitadinho, uma vítima. Então é importante que nós nos acolhamos. Deixa eu perceber o que é que realmente eu trago enquanto tendência para que eu possa me ajudar. Então, essa autoconfiança, fruto dessa certeza que todo poder ele é autoconcedido. E uma outra questão que é muito importante na fé, como ali o benfeitor nos coloca, é nunca você colocar no outro, nas pessoas, nas situações, a responsabilidade pelo que você sente, ou pelo que eu penso, ou pelo que eu faço, ou pelo que eu quero fazer. Porque ninguém tem poder de criar nada em nós. Nós somos os autores da nossa própria escolha. Então é muito importante que eu, que fico culpando o pai, a mãe, a avó, o prefeito, o governo, que eu trabalhe isso comigo. Que às vezes eu dou um superpoder para situações fora, esqueço de ver que eu sou criado à imagem e semelhança do Criador. Então, nessa autoconfiança, eu vou agora desenvolver a confiança na vida. Nessa confiança na vida, eu vou me entregar às leis divinas. Porque quando Jesus disse que o Pai quer, não é a morte do pecador, é do pecado. João diz no seu evangelho, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, muitos de nós estamos reencarnados, passando por situações, é verdade, de profundos desafios. Mas muitas vezes essas situações, elas já vieram parceladas. Um benfeitor espiritual de nome Honório, que escreveu um livro Vozes Alerta e Dias Felizes, e Joana de Anjos o apresenta como sendo um dos benfeitores desde os primórdios do cristianismo, é da editora Espiritizar este livro, da Federação Espírita Mato Grosso. No livro Dias Felizes, ele nos coloca que nós, antes de reencarnarmos, nós passamos por um acolhimento amoroso e minucioso de espíritos generosos que já alcançaram a excelsitude do amor e que investem os créditos deles para que nós pudéssemos reencarnar, para que possamos reencarnar. E esses benfeitores, eles estudam as nossas experiências anteriores para programarem a nossa reencarnação. Então, reencarnando, tem no nosso programa
a família que nós vamos reencarnar, o caldo cultural em que nós estaremos, o pai e a mãe, com o perfil ideal para o nosso autodesenvolvimento, a profissão que nós vamos desempenhar, que está ligada ao nosso programa reencarnatório, que estão ligados aos nossos papéis. Agora, junto, aliado aos nossos papéis, o nosso programa, vem o propósito reencarnatório. O propósito reencarnatório é a virtude que nós somos convidados a desenvolver. E, normalmente, está ligado a uma profunda situação de desafio que nós trazemos conosco. Há um tempo atrás, tivemos a oportunidade de encostar o carro na porta de um supermercado, era uma compra rápida, estava à noite, minha esposa desceu e eu fiquei parado. Quando eu vi que o lixeiro estava juntando o saco de lixo debaixo num monte ali, para que o caminhão passasse, e assim que ele juntou, ele correu, foi para debaixo de um luzeiro, de um poste, tirou de um embornal, uma bolsa de tecido, um livro grosso, e estava marcado e começou a ler. E eu olhei, era um livro de fisiologia. Eu desci do carro, boa noite, como é que você chama? Armando. Você está lendo este livro? Não, eu estou estudando. Veja, mas não é um livro de medicina? Sim. Mas você faz medicina? Ainda não. Mas é meu sonho. Eu chego a sonhar, quando eu durmo, fazendo cirurgias. E ele me deu uma aula de como funciona o rim. E eu fui e perguntei, mas e por que você não faz medicina? Ah, porque, olha, eu aos 18 anos, eu engravidei minha esposa, que tinha 16, e eu não podia abandoná-la, morava com os avós, porque os pais haviam sido assassinados na boca de fumo. Olha a consciência que é a voz de Deus dentro de nós. Por que o indivíduo, o Armando, não a abandonou, se é tão comum? Então, veja, quando a consciência e o espírito reencarna para sedimentar esses valores, ele passou antes por todo um treinamento espiritual, porque Deus é misericórdia. Nenhum de nós vamos passar por situações que nós não fomos preparados para isso. Quando Jesus diz assim, o Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis. O Pai aí é sinônimo de leis. Não é dentro da lei de justiça, dentro da lei de amor, dentro da lei de caridade, que alguém passe por uma situação em que ele não foi preparado para isso. E foi então quando eu perguntei, mas e por que você nesse meio tempo não estudou? Ele disse, olha, quando nasceram meus filhos, eram gêmeos, um totalmente entrevado, o outro tem um comprometimento motor. Olha o termo que ele usou. E ele é cego e surdo. Eu trabalho durante a noite, cuido dele durante o dia, e a minha esposa trabalha durante o dia, cuida deles durante a noite. Agora eu pergunto, qual é a área de comprometimento, de compromisso de um médico? Não é a área da saúde? E do lixeiro? Não é também a área da saúde? Quem é o Armando? Se não o médico de outrora, porque não existem médicos fazendo abortos, não existem médicos fazendo cirurgias desnecessárias, com raras exceções, é verdade? Então, nós vamos perceber, quando foi perguntado para Emmanuel, no livro No Portal da Luz, o que acontece com aquelas pessoas que denigrem a mente humana. E aqueles que desviam do erário recursos, e Emmanuel diz, voltam tudo para a terra para devolver. Então, nós estamos vendo a importância que tem de nós estarmos nos trabalhando na sintonia do nosso propósito, que é a virtude que nós viemos desenvolver conosco. Então, dentro deste processo, eu me entrego às leis, porque não tem como eu mudar as leis. E me entrego também a Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua ternura. Com isso, eu vou desenvolver a fé convicta. Então, a fé, ela é sinônimo de nós estarmos nos conscientizando de quem nós somos. Primeiro, para nós mesmos. Segundo, quem nós somos nos nossos diversos papéis. E mais ainda, aqueles de nós que temos essa consciência de quem nós somos,
e é justamente o que a doutrina espírita nos ajuda a reviver o Evangelho de Jesus, ela vem justamente nos ajudar também a ter um planejamento. O que hoje, na moderna administração, fala uma pessoa proativa, proatividade. Então, aquela pessoa que ela sabe onde ela está e ela sabe também onde ela quer chegar. Porque quem não sabe onde está, como vai chegar onde quer chegar? Então, primeira coisa, eu preciso saber onde eu estou, com os meus medos, com as minhas inseguranças, com os meus conflitos. E eu me auto-acolho com essa certeza de que eu tenho conflitos, mas eu sou mais do que eles. Ter conflito faz parte do nosso processo, na nossa caminhada, como disse o Espírito Joana de Anjos. Mas estar conflitado, aí é patológico. Denota uma auto-negligência comigo mesmo. Porque eu não estou buscando ajuda, eu não estou buscando entender o que está acontecendo comigo. Então, quando eu busco agora me acolher dentro da minha limitação, mas perceber que eu sou um ser ilimitado, eu sou um ser criado para ser um futuro dirigente de uma galáxia, porque, como disse Jesus, todos nós trazemos um Buda interno, um Cristo interno dentro de nós. E mais ainda, além de saber onde eu estou e onde eu quero chegar, eu tenho um projeto de vida. E um projeto de vida centrado na horizontal e na vertical da vida. Na horizontal está ligada ao ter, fazer e estar, os nossos diversos papéis. Por exemplo, eu como profissional, onde eu quero chegar enquanto profissional? Eu, enquanto pai, no meu papel de pai, o que eu quero? E muitas vezes, o que eu quero também passar para os meus filhos? Se eu fico somente na horizontal, eu vou estar realmente desenvolvendo os valores que a traça corrói e a ferrugem consome. E ao desencarnar, eu levo comigo essa dificuldade. Agora, quando eu tenho essa certeza de que eu sou um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, e que momentaneamente eu estou neste corpo, mas sou mais do que esse corpo, que eu tenho toda uma psique, um conjunto, uma estrutura de crenças e valores, mas eu sou mais do que elas, eu vou buscar agora me trabalhar amorosamente. E vou agora implementar do que eu faço, no que eu tenho, no que eu estou, o meu perfume espiritual, o meu jeito. E cada um tem o seu jeito. Deus é amante da diversidade. Por isso que nós não precisamos comparar com ninguém. A gente compara coisas, e coisas a gente usa, estraga, joga fora. Gente, não. Gente, a gente ama. Quando? Quando se ama. Porque ninguém pode dar do que não tem. Então, quando eu tenho essa percepção, eu vou estar agora trabalhando o meu programa e o meu propósito. Isso, então, me traz um sentido existencial. Como diz Viktor Frankl, você é o seu próprio sentido. Por isso que disse Jesus à samaritana, quando ele fala da água da vida, e quem desta água beber jamais sentirá sede. Por quê? São a água das virtudes. A partir do momento que eu trabalho as virtudes, elas são permanentes. Ou seja, o bem, ele não tem vencimento. Quando Jesus diz assim, o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Então, se ele fala o bom pastor, existe também o mau pastor. E é verdade. Então, muitas vezes, eu estou alimentando o ódio, a vingança, o sexo desequilibrado, a gula. Eu não estou alimentando as minhas ovelhas, que são as virtudes. Então, o bom pastor, ele vai estar agora no lugar do orgulho, vai estar dando o alimento do exercício de se humildar. Do egoísmo, ele vai dar da solidariedade. Da indiferença, ele vai dar a fraternidade. Então, é aquele que busca agir além da horizontal da vida, na vertical da vida. É aquele que se esforça, porque ele sabe que ele é herdeiro dele mesmo. Esse é o futuro. Todos nós, inevitavelmente, já estamos mergulhados no amanhã. Porque o que nós hoje somos, enquanto criaturas de Deus, não nos falta nada. Quando diz Joana de Anjos, no livro Amor, Imbatível Amor, nós somos a semelhança de uma semente, que traz dentro de si todos os elementos para despertar a árvore que a tipifica. Portanto, nós também, enquanto filhos de Deus,
já trazemos dentro de nós todos os elementos necessários para nos tornarmos autoconscientes e desenvolvermos a nossa felicidade. O que nós seremos daqui 100 bilhões de anos, hoje nós já somos. Só não sabemos como desfrutar de quem nós somos. E essa é a nossa diferença entre nós e Jesus. Quando Jesus diz tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, ele não está falando da nossa destinação futura. Mas Jesus, ele já sabe quem ele é, ele desfruta de quem ele é e ele expressa quem ele é como sendo o nosso mestre, o nosso bom pastor. E das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, disse Jesus. Ou seja, nenhum de nós estaremos nos desligando da divindade. Não tem como eu dizer, eu não quero mais ser filho de Deus. Não tem como. Eu não quero mais evoluir. Também não tem como. Porque nós estamos fadados à felicidade. Por isso que a dor e o sofrimento ele é o carteiro. Então, dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos oferece, é muito importante que nós nos coloquemos na condição de colaboradores ou co-criadores da divindade. O espírito Hilário Silva, no livro psicografado por Chico Xavier, da editora FEB, tem uma mensagem, são várias mensagens muito interessantes deste livro, mas tem uma mensagem que se intitula O Grito. E o Hilário Silva diz justamente isso. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos-nos sozinhos e preferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar as oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Salus, o instrutor espiritual que falava pelo médium. Não adianta repetir frases inúteis, e é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem. Destaquemos o bem. Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio, internalizando profundamente aquelas palavras. Decorrido alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo, todo pronto, acabamento, tudo devidamente. Esmerado, pintura primorosa. Experimentemos a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro, disse, grite bem alto. Arruda, recordando a lição, bradou. Confiemos em Jesus. Confiemos em Jesus. O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam sua faina quando o triste homem penetra o recinto. Cabeleira revolta, semblante transtornado, perguntando, quem mandou confiar em Jesus? Quem mandou? Ele perguntou. Alguém aponta Belmiro, para quem ele se dirige, abrindo os braços, e agora o abraçando profundamente, diz, obrigado, amigo, obrigado, exclamou, e mostrando o revólver. Já ia encostar o cano no ouvido. Entretanto, escutei seu apelo e sustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção, mas sua voz acomodou-me. Algo diferente envolveu-me. Estou agora aqui. Estou desempregado há muito tempo. Sou pai de 8 filhos. Jesus, sim, confiei em Jesus. Arruda
abraçou de olhos úmidos. O caso foi conduzido no conhecimento do diretor do serviço, e o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou com ternura e carinho: venha amanhã. Pode vir trabalhar. Tem um serviço para você. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, ele nos fala do homem de bem. E ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas, tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E esta é a grande proposta da doutrina espírita. Quando Allan Kardec coloca que a doutrina espírita é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal, ela vem justamente nos ajudar a desenvolver, como Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a revivescência de Jesus. E aí nós nos recordamos, com muita ternura e carinho, como nos diz o Evangelho, daquela mulher que carregava um sangramento durante 12 anos. Imaginemos o sacrifício desta mulher. E num dado momento, adentrando a Cafarnaum, naquela tarde de primavera, que o sol já se punha quase na linha do horizonte, o canto dos pássaros, o perfume das flores, o sol refletia naquela figura incomum, com a sua cabeleira ao sabor do vento. É Jesus. E naquele momento que ela viu, é Jesus. E ela então recorda aquele homem que havia oferecido esperança, oferecido fé, acreditar que somos viajores do tempo na linha do futuro, vivendo aqui e agora. E naquele momento ela diz, ele que limpou tantas feridas, fez e ajudou o cego a enxergar, paralíticos a andar. Eu sei que eu posso chegar até ele, e ele é o protótipo do amor, o peregrino do amor, como ela havia tido as informações. E ao digerir essas informações, ela desenvolveu a fé convicta. E quando ela chegou perto do Cristo, naquele momento a multidão a empurra, ela cai com fé e toca a ponta das suas mãos na aba da túnica do Cristo. O ser, o sol das nossas vidas, autoconsciente, percebendo, naquele momento, pergunta a Pedro, Pedro, quem me tocou? Senhor, a multidão nos comprime. Como podemos saber? Então, nós estamos muito daqueles, no movimento da multidão, da exigência, e não nos trabalhando, nos entregando muitas vezes ao medo, à insegurança, como às vezes a gente ouve. Estamos todos no mesmo barco neste momento pandêmico. Não é verdade. Estamos no mesmo mar revolto. Mas há aqueles que estão no barco da fé,
da confiança no porvir melhor. E há outros que estão se entregando ao desespero, falta de convicção, de saber quem somos enquanto espírito imortal. E naquele momento, ao perguntar a Pedro, e Pedro não soube responder, Jesus olha e vê aquela mulher genuflexa e volta, como voltou para todos nós, através da doutrina espírita. E quando toca-lhe as mãos, ele a ergue, como vem também reerguer todos nós, pela fé convicta, pela autoconfiança. E pergunta, filha, tu me tocaste? Sim, Senhor. E ele disse a Pedro, porque eu sei. Alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtudes. E foi ela. E quando então ela levanta, ele a acolhe e agora diz, vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Não a fé curou, porque a cura é do corpo, volta a doença. Mas a salvação é a internalização dos ensinamentos, dos valores morais e dos valores imortais do Espírito, que vai realmente curar as nossas almas, as nossas dores. E a história nunca registrou um momento de carinho com Jesus, a não ser da sua mãe, Maria, ao amamentá-lo, mas o único momento que Jesus recebeu alguma ajuda, que a história registrou, não foi voluntária. Foi do Cirineu, que o soldado obrigou, mas aquela mulher que teve ali a sua dignidade restituída pela fé e o contato com Jesus, num futuro promissor de primavera e luzes, no momento em que Jesus passa em direção ao Gólgota e que ele cai, ela tem a coragem de romper a soldadesca e vai agora com um manto, enxuga-lhe o rosto. Diz uma história que a história não contou. Naquele momento, ela sussurra, ela fala, numa fala quase inaudível, ao ouvido de Jesus, Senhor, povoaste o meu coração de primavera e a minha alma de esperança. Ajudaste-me a retomar a dignidade. Ajude-me, Jesus, onde estiver, como estiver, ser o instrumento da sua paz. E Verônica passou para a história como sendo um símbolo da humildade e da fé convicta por acreditar num futuro melhor. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz, e sempre é primavera, quando nos entregamos ao bem, ao amor e a Jesus. Muita paz. Muito obrigada, Lacordé. Fantástico poder te ouvir novamente. E é com muita gratidão que o norte inteiro, esse monte de cidade do norte do Espírito Santo, está com o coração muito agradecido por ter você conosco. Mas nós temos duas perguntas para te fazer. Opa, faça, se eu souber, se eu não souber, já tem equipe, o Fábio vai responder. Tá bom. O Daniel, ele pergunta o seguinte, professor Lacordaire, poderíamos fazer uma conexão entre melhorar de vida, entre aspas, a fé em nosso futuro existencial, com a boa condição espiritual, entre aspas, com a fé no futuro que nossos espíritos se depararão? Sim, com certeza. Por isso que Jesus coloca que a cada dia basta o seu próprio fardo. Então, essa construção, ela é um exercício paulatino. A nossa grande ilusão é porque nós, quando às vezes nós confundimos, mas você que tem tanto conhecimento, por que está agindo assim? Não é o conhecimento que vai nos mudar. O Emmanuel, no livro Estude Viva, ele diz que o conhecimento ele é o leme do barco. Mas o que vai gerar em nós a nossa mudança é a internalização desses conhecimentos. Então, a nossa melhoria ela é paulatina. Então, tudo é exercício. Todo e qualquer desenvolvimento de virtudes é exercício. Em nenhum momento, Jesus nos deu a ideia de uma coisa pronta para que nós fiquemos na exigência. Porque quando nós entramos no padrão da exigência, nós nos frustramos. Aí depois nós vamos para a negligência. Eu fico me descaracterizando. Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes?
quando Jesus até 70 vezes, 7 vezes, em outras palavras, está dizendo assim, Pedro, meu amor, vai treinar. Então, tudo na vida, no processo do nosso autodesenvolvimento, é treino. E à medida que nós vamos treinando, nós vamos já tendo aquela felicidade relativa do aqui e agora, a semelhança do aluno que se empenhou em estudar e tem o prazer de sair exitoso na prova. Então, a todo momento, nós estamos sendo testados. Então, nós já podemos viver essa felicidade e esse sentir essa evolução no aqui e agora. Então, quando é que o futuro acontece? Agora. Muito bem. Temos mais uma. O Darier pergunta: o Evangelho nos traz que a fé é mãe da esperança e da caridade. Poderia comentar, por favor, essa relação que às vezes me parece meio abstrata? Sim, é verdade. Quando Allan Kardec coloca no Evangelho a fé humana e a fé divina. Por exemplo, aquele aluno, aquele garoto, aquele adolescente que está estudando para o Enem, para o vestibular, se ele não tiver fé nele, tiver fé na sua competência, que é a fé humana, como que ele vai passar? Agora, nós temos fé, sinônimo de confiança natural. Por exemplo, você entra num avião, você não questiona a competência do piloto. Você vai num restaurante, você não tem medo de que aquela comida esteja contaminada. Você pega um ônibus, você não vai estar questionando a competência do motorista. Então, a fé ela é mãe da esperança e da caridade quando nós a tornamos mais conscientes. Por quê? Primeiro, o que é a caridade? Aí nós buscamos também no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que, sabiamente, Kardec pergunta qual é o sentido da caridade conforme entendia Jesus. Então, ele diz benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, nós achamos que caridade é fazer coisa para os outros. Assim nós somos educados. E não é. A maior caridade que nós podemos fazer conosco é o desenvolvimento das nossas virtudes. Então, por que a esperança é fé? Ela é a mãe a fé é a mãe da esperança e da caridade. Por exemplo, também está lá no Evangelho, quando Jesus coloca, fé sem obra é fé morta. Nós também interpretamos mal essa questão, porque saímos da fé, que é o desenvolvimento das obras, das virtudes em sintonias com a vez, para construir igrejas, para construir obras para fora. Enquanto a obra mais desafiadora é a obra de nós estarmos desenvolvendo as nossas virtudes, do autoacolhimento, da nossa autoafetividade, do autorrespeito, da autovalorização. Amar o próximo como a si mesmo. Como eu posso amar alguém se eu não estiver me amando? Bom, tinham só essas duas perguntas. Tem muitas observações com mensagens de gratidão, Que bom. tá todo mundo muito grato a você, pessoas assim, Espírito Santo, de outros estados, Que né? bom. E em nome de todos os conselhos regionais do Norte, nós agradecemos a você, Lacordaire, por essa noite maravilhosa, por esse momento tão encantador de estudar o Evangelho de Jesus de uma forma tão serena, né, tão tranquila. E vamos lembrar que essa palestra está sendo transmitida também através do Facebook e do Instagram, né? Então, nossos agradecimentos a todos que estão ouvindo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Que todos, né, se sintam muito acolhidos sempre por esse evento, que não para aqui, que ele segue amanhã, e amanhã nós temos a palestra com Ana Teresa Camasmi, com o tema central dessa Semana Espírita, que é Quando Voltar a Primavera e o Evangelho Florescer no Coração dos Homens. Então, gente, olha, gratidão por essa noite tão linda, a todos que estiveram aqui, gratidão, Lacordaire, por ter aceitado, né? É um sonho nosso que está sendo uma realidade muito linda, nossos corações estão realmente felizes por esses momentos. Eu que E agradeço. antes de encerrar, então, nós vamos pedir a você um pouquinho mais, vamos abusar um pouquinho mais de você e pedir que faça a prece final para nós. Em nome de Jesus, com o maior carinho, tá bem? Então, busquemos nos imaginar à margem de uma praia.
ouvindo o vai e vem das ondas do mar, sentindo a brisa, o canto dos pássaros, o perfume das flores, o sol refletindo nas águas. E a uma certa distância, nós estamos vendo um barco, além do barqueiro, um outro companheiro. E à medida que o barco vai se aproximando, nós já podemos ver a sua vestimenta, a sua cabeleira, e vai aproximando um pouco mais a sua fisionomia. Quando alguém chega ao nosso lado e sussurra em nosso ouvido: é Jesus. É Jesus que está chegando para nos trazer a sua imagem, a sua mensagem de amor. E à medida que o barco chega, ancora agora muito perto de ti, e ele desce, toca o seu ombro e fala com ternura e carinho, olhando nos seus olhos, nos nossos olhos: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Vem, Jesus querido, ao nosso encontro, como vieste ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, e o ajudaste a se transformar no estandarte do vosso evangelho. Vem, Jesus, neste momento em que a terra passa por provas e expiações, neste momento pandêmico, de dor e sofrimento. Venha ao nosso encontro, Senhor, como vieste ao encontro dos 10 leprosos, e que sejamos nós aquele que voltou para agradecer-te e dizer: Senhor, fazei-nos instrumento da sua paz. Recordando o pobrezinho de Assis, lhe pedimos, Jesus, que as nossas humildes vibrações sirvam de alguma forma para ajudar-te a envolver os lares em que o desespero e a desunião batem às suas portas. Envolver, Senhor, os corações que se encontram desesperançados por não conhecer-te e não conhecer a certeza de que a vida não começa no nascimento e não termina no túmulo. Rogamos, Senhor, que as nossas vibrações possam servir para ajudar-te a envolver as famílias em que seus entes queridos estão desencarnando em função dessa pandemia, e aos espíritos que estão desencarnando muitas vezes nesse desespero, mas com essa certeza, Jesus, do vosso amor, da vossa ternura, nos dando a certeza que estamos a todo momento em plena primavera, sob o vosso olhar magnânimo e bom, e sob o amparo amoroso de Deus. Dê-nos a tua paz, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.